Para entender melhor os desdobramentos jurídicos do caso do Banco Master, a gente recebe o doutor Hugo Leonardo, advogado criminalista. Boa noite, doutor. Bem-vindo ao Jornal do SBT News. Boa noite, Marina. Boa noite, Celso, e aos espectadores. Começo te perguntando o que explica a suspeição de Toffoli não ter sido reconhecida pelo STF. Existiam elementos jurídicos suficientes para isso? Olha, nós temos duas figuras jurídicas que podem ocasionar o afastamento de um julgador: a suspeição e o impedimento, né? O impedimento diz respeito àquelas situações bem objetivas de um julgador ser parente, amigo íntimo, etc., das partes. A suspeição também pode acarretar, a depender de critérios observados pelo próprio julgador. Também a amizade, também a relação com alguma das partes envolvidas, mas o fato é que é uma análise, num primeiro momento, que deve ser feita pelo próprio julgador. E depois disso, afastando de si essa pecha, essa situação que traria esse impedimento ou suspeição, isso deveria ser levado à turma julgadora. O que nós assistimos no Supremo ontem foi uma coisa que não encontra respaldo jurídico. Quer dizer, houve uma reunião de ministros, né? Todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, e eles definiram, quer dizer, o próprio ministro Toffoli não se deu por impedido ou suspeito, mas houve, ele abdicou, portanto, da relatoria do caso. Isso é uma situação, como eu disse, anômala, quer dizer, não é previsível, não é prevista nem no regimento, tampouco no Código de Processo Penal. Num primeiro momento, esta avaliação deveria ter sido feita pelo próprio ministro, e se não fosse reconhecida por ele próprio a suspeição ou impedimento, isso deveria ser encaminhado à turma julgadora, e não ter ocasionado uma reunião de todos os ministros, como aconteceu. Se me permite um comentário a respeito disso, embora isso não tenha previsão legal, não me parece algo que traga algum prejuízo ao inquérito policial. Muito pelo contrário. Acho que a Corte foi prudente, a Corte se limitou e tomou uma decisão, quer dizer, o afastamento do ministro Dias Toffoli me parece uma prudência necessária à vista das últimas notícias, sejam elas verídicas ou não. Me parece que seja algo absolutamente prudente em relação a essa investigação. Doutor Hugo, a solução encontrada na reunião secreta de ontem no STF de afastamento do ministro Toffoli do caso acabou aí salvando toda a apuração realizada até o momento pela Polícia Federal. Então não existe nenhum prejuízo no andamento das investigações por conta da mudança na relatoria. Não haverá nenhum prejuízo, não haverá atos a serem declarados nulos, inclusive porque o que nós temos conhecimento é que todas essas evidências se tornaram públicas, apesar do sigilo da investigação, porque foram realizadas. Quer dizer, nós não temos nenhuma notícia de um processo de obstacularização dessa investigação. Nós não temos nenhuma notícia de um processo de obstacularização dessa investigação. Portanto, me parece que não há por que esses atos serem anulados nessa oportunidade. Doutor, eu vou passar a palavra para o nosso analista de política, Ranier Bragon, que também participa dessa entrevista. Ranier, é com você. Doutor, boa noite. Essa possível reclamação aí de ministros do Supremo com o fato de a Polícia Federal, segundo eles, terem apresentado, ter investigado, ter extrapolado ali a mera entrega de um relatório sobre menções ao ministro Dias Toffoli, mas ter possivelmente avançado na investigação sem uma autorização do Supremo Tribunal Federal. Qual consequência isso pode ter no caso concreto? Olha, isso sem dúvida, eu acho que talvez seja aquilo de mais arriscado em termos de nulidade, né? Porque o que nós vimos publicado, pelo menos pela imprensa, porque isso não é ciência, não há ninguém que tenha ciência efetivamente
do conteúdo do celular apreendido, etc., o que nós percebemos é que houve, sim, um processo de incursão numa investigação contra o ministro. E é muito interessante essa pergunta pelo seguinte: muito se disse de ontem para hoje que não se enxergou algo que diria respeito a uma possível suspeição, mas possivelmente a um ato ilícito. E veja, primeiro que a Polícia Federal não poderia fazer esse tipo de investigação sem comunicar o Procurador-Geral da República e também o presidente do Supremo Tribunal Federal. E dois, se houve efetivamente, de modo fortuito ou não, algo ilícito contra o ministro Dias Toffoli ou contra qualquer ministro da Suprema Corte, isso não deveria ter sido enviado isoladamente ao presidente Edson Fachin, mas sim ao Procurador-Geral da República, porque cabe a ele, Procurador-Geral da República, pleitear junto ao Supremo Tribunal Federal uma possibilidade de investigação contra o ministro da Suprema Corte. Aí eu acho que seja, talvez, o ponto mais importante a ser observado daqui por diante, porque pelo que nós temos conhecimento pela própria imprensa, nem os próprios ministros, nem o ministro Dias Toffoli, que era relator do caso, tinham conhecimento efetivamente do conteúdo disso que foi levado ao conhecimento, primeiramente do presidente Edson Fachin e, consequentemente, aos ministros da Suprema Corte. Doutor, eu quero aproveitar o gancho dessa sua resposta sobre essa questão da investigação, de uma possível investigação da Polícia Federal contra o ministro da Suprema Corte. A gente sabe que esse relatório da Polícia Federal encaminhado ao presidente Edson Fachin aumentou a tensão, né, entre a Polícia Federal e o STF. Alguns ministros reagiram à investigação sobre as relações financeiras de Toffoli com o Banco Master. E aí eu queria que o senhor nos ajudasse a entender por que e como funciona juridicamente essa proteção tamanha, né, que a toga do Supremo confere aos seus ministros, a ponto de um deles só poder ser investigado com autorização da Corte. Na verdade, nós estamos diante da mais alta função jurisdicional do Brasil, né? O integrante da Suprema Corte Constitucional no Brasil é a cúpula do Poder Judiciário. Então, evidentemente, nós temos que observar o próprio regimento interno da Suprema Corte e também o nosso texto constitucional de que uma investigação contra o ministro da Corte deva ser conduzida pela própria Corte. É natural que assim seja, por mais estranha que pareça essa conformação. Isso porque, Marina e Celso, nós temos uma situação que, se tivéssemos que criar um órgão acima do Supremo Tribunal Federal para investigar o Supremo Tribunal Federal e por um acaso da vida, quer dizer, tivéssemos neste órgão uma situação que algum ministro ou julgador deste órgão de fiscalização do Supremo cometesse um ato ilícito, teríamos a mesma situação ad eternum de uma configuração impossível de ser encarada por um órgão superior e externo à própria Corte. Então, é natural que assim seja. E veja, eu não tenho dúvida, se houver necessidade de investigação contra um ministro da Suprema Corte, não tenho dúvida de que haverá uma investigação séria e firme. Até porque nós estamos diante de uma situação que envolveria não apenas o Supremo Tribunal Federal, mas todos os poderes da nação. Quer dizer, teríamos a fiscalização do Congresso Nacional, da própria imprensa, da Procuradoria-Geral da República, que exerce o papel, neste caso, não apenas de fiscal da lei, mas como autor de ações penais perante a Suprema Corte. Então, eu não vejo que este seja um problema. Até porque essa é uma situação, um desenho institucional que está presente em quase todos os países civilizados. Então, acho que o que se deve observar, sim, é o que está previsto na Constituição e o próprio regimento interno do Supremo Tribunal Federal, para que essas coisas sejam administradas e executadas de acordo com uma legislação previamente estabelecida a esse respeito.
Agora, a partir de agora, como é que fica o andamento do processo no Supremo Tribunal Federal? A Polícia Federal vai ter mais autonomia na apuração dos fatos? O sigilo imposto por Toffoli, que gerou tanta polêmica, pode ser derrubado por André Mendonça? Olha, na verdade, esse sigilo decorre da própria natureza da investigação. Quando nós temos uma investigação de crimes financeiros, evidentemente, o objeto dessa investigação traz elementos que são, por si, sigilosos. E esse sigilo é resguardado pela própria Constituição. Quais são esses sigilos? Movimentação financeira, dados fiscais dos investigados. Então, per se, essa informação já é sigilosa. Aquele sigilo que o ministro Dias Toffoli decretou como sigilo absoluto no início da investigação não está mais em vigor. E os advogados já têm acesso a essa investigação e tudo que está amealhado aos autos já portanto, de conhecimento dos investigados e dos seus advogados. Eu imagino que agora o ministro André Mendonça vai tomar pé dessa situação e, evidentemente, vai indicar diligências, assim como o Procurador-Geral da República, o Dr. Paulo Bonet, para que a Polícia Federal continue essa investigação como deve ser feita. Eu imagino, Celso, que não haja nem menos nem mais autonomia neste caso da Polícia Federal. É verdade que o ministro Dias Toffoli tomou algumas decisões pouco ortodoxas, no sentido de escolher peritos e etc., mas tenho certeza absoluta de que a Polícia Federal executou um trabalho da forma como deveria ter executado, não fossem também essas decisões interlocutórias havidas do relator, então, o ministro Dias Toffoli. Vou passar a palavra mais uma vez para o nosso analista Ranier Bragon. Professor, no caso, o senhor estava citando o fato de não haver uma instância superior ali para investigar o Supremo por haver aquela possibilidade ali de eternamente, se caso haja uma suspeição dessa instância, a investigação. O Senado Federal é o poder aí que tem a prerrogativa ali, no caso de promover o impeachment do ministro. O senhor avalia que nesse caso atual, que é inédito, né, um relator, ele deixar de forma, depois de uma crise política, depois de uma pressão, ele deixar um caso ali, isso é motivo para que se discuta pelo menos um impeachment de um ministro no Senado Federal ou não? Olha, eu acredito que o fato dele ter deixado a investigação, embora isso seja pouco usual na Suprema Corte, é bastante usual nas instâncias judiciárias do país, tá? Muitas vezes, nós, advogados, promovemos incidentes processuais chamados de exceção de suspeição ou de impedimento contra juízes, embargadores, etc., e os juízes e desembargadores e até ministros, muitas vezes, não reconhecem o motivo da suspeição ali levada a efeito pelos advogados, mas se afastam do caso. Eles fazem isso para preservar a própria investigação e para evitar dissabores naquilo que tem sido discutido nestes incidentes, alegando os tais impedimentos. É uma própria autocontenção desses juízes. Eu não acho que este exatamente seja um objeto factível de um processo de impeachment. Eu acho que pode acontecer um processo de impeachment se houver efetivamente a constatação de um crime ter sido praticado pelo ministro. Quer dizer, ou de um ato ilícito gravíssimo, que não seja efetivamente crime, mas um ilícito administrativo que seja, e aí sim teríamos uma situação jurídica, inclusive, um crime de responsabilidade, que são aqueles previstos em lei para ocasionar um pedido de impeachment. Agora, o próprio afastamento em si, isso é bastante usual, embora na Suprema Corte, tendo acontecido da forma em que houve, isso torna-se uma coisa praticamente, entre aspas, um escândalo, né? Isso porque todos os meios de comunicação e praticamente todas as matérias jornalísticas hoje giram em torno desse assunto, e não por menos. Mas o fato é que, juridicamente, isso em si não encerra uma anomalia processual
ou uma situação que possa acarretar per se um pedido de impeachment ou um julgamento pelo impeachment do ministro. Doutor Hugo Leonardo, advogado criminalista, nos ajudou aqui a entender todas as implicações desse caso junto ao STF. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal do SBT News. Uma boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, Marina, e aos espectadores. É um prazer sempre participar do Jornal do SBT. Muito obrigado.